Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Querido ouvinte, estava com muita saudade de você. Espero que tenha passado uma boa semana. Hoje nós estamos aqui novamente com o nosso não mais convidado, mas membro permanente, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina! Olá, você que está nos ouvindo, seja no trabalho, no trânsito, lavando a louça ou cuidando da casa. Uma ótima manhã, tarde, noite ou madrugada. Muito obrigado pela sua audição, pela sua companhia. Muito obrigado por gastar um tempinho a pensar e refletir sobre educação financeira. Muito bem, Augusto. Gente, vocês perceberam que o Augusto agora, tá firme aqui no nosso projeto e nunca mais vai embora, tá? Então, se ele sumir, vocês podem me cobrar, tá? Muito obrigado, Ana. Gente, pra hoje a gente tem uma novidade muito legal pra vocês, uma nova série. É a série de parcerias com o título Tamo Junto e Misturado. Gostei desse título, Augusto. É uma série que nós iremos trazer aqui para Educação Financeira para a Vida, homens e mulheres, pessoas envolvidas para criar conteúdos e compartilhar conosco num bate-papo descontraído com informação e formação para vocês. Muito legal. Então, gente, pessoas que têm podcasts, canais no YouTube, que fazem lives, constroem outros materiais que têm temas relacionados com a educação financeira, vão aparecer aqui em alguns episódios conosco, também divulgando o trabalho que eles fazem, tá? Por exemplo, hoje nós trouxemos a Jennifer Teixeira, que é aqui de Toledo, Paraná, e é uma mulher maravilhosa, uma pedagoga especialista em planejamento municipal e vai conversar com você, Ana, sobre políticas públicas. E eu vou pedir para o nosso amigo e amiga ouvinte uma licença e vou deixar as mulheres conversando em paz. Obrigada, Augusto. Um abraço para você, viu? Mas não vai embora para sempre, não. É só hoje, tá? Só hoje. E teremos muitas outras novidades. Fiquem ligados, curtam esse bate-papo entre as mulheres poderosas e empoderadas, falando sobre educação financeira e políticas públicas. Bom, gente, então a gente vai falar, como o Augusto já disse, sobre políticas públicas e também a relação delas com a educação financeira. Será que existe alguma política pública de educação financeira no Brasil? Você conhece alguma? Vai pensando aí, anotando para mandar pra gente nas nossas redes sociais. E mais, o que são políticas públicas? Para que servem? Qual a sua importância? Nesse podcast você poderá conferir. Então, pessoal, para que a gente comece essa nova série especial de trabalhos paralelos, com outros podcasts, nós vamos trazer uma convidada mais do que especial, que é a Jennifer Teixeira. Oi, Jenny, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigada. Quero agradecer já de imediato por esse convite maravilhoso, fico muito feliz e aproveito para parabenizar você por esse projeto maravilhoso que você tem, admiro muito o seu trabalho e quero agradecer de coração por oportunizar esse momento de diálogo aqui sobre um assunto que para mim é tão importante e que a gente precisa discutir e cada vez conhecer um pouquinho mais. Ótimo, eu que fico super feliz, também admiro muito o seu trabalho, estou muito, muito contente com a nossa gravação finalmente deste podcast, viu? Pessoal, para quem não sabe, eu e a Jennifer, a gente ainda não se conhece pessoalmente, por conta da pandemia. A gente começou a conversar por causa da Pastoral da Juventude, que ela é da coordenação aqui de Toledo, da diocese, por conta da dissertação, a gente acabou se aproximando e aí nasceu uma amizade. A gente só ainda não conseguiu se encontrar e espero que isso aconteça logo. Aguardo ansiosamente por esse momento. Enquanto isso não chega, a gente grava podcast. Sim. Então, para quem não conhece a Jenny, agora ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho do trabalho dela para vocês, tá? Então, pessoal, eu me chamo Jennifer, tenho 26 anos, moro aqui em Toledo, no Paraná, como a Ana comentou. Participo da Pastoral da Juventude desde 2010 e isso é algo que me incentiva muito a discutir essas questões sociais.
Sou pedagoga, também sou especialista em planejamento municipal e políticas públicas e atuo como educadora social aqui em Toledo. Trabalho no CRAS, atendendo a jovens de 15 a 17 anos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Pró-Jovem. E estou há 6 anos como servidora pública aqui do município. E eu amo falar sobre políticas públicas, falar sobre juventude, são coisas que me motivam muito. Gente, vocês puderam perceber, né, que ela é uma pessoa super qualificada e super apaixonada por esse assunto que a gente vai falar hoje, que são as políticas públicas. Então, por isso que a gente convidou a Jenny, né? Ninguém melhor para falar sobre esse assunto, porque além de se interessar, ela trabalha com isso, né, pessoal? Então, Jenny, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes do Educação Financeira para a Vida e também para os ouvintes do seu podcast que vai nascer, o que são essas políticas públicas, né? Do que elas se tratam e para que elas servem, afinal? Porque muita gente não sabe, não entende muito bem o que é. Certo. Então, as políticas públicas, elas são princípios, diretrizes, que norteiam a ação do poder público. Essas diretrizes, elas normalmente são estabelecidas através de regras e procedimentos legais para garantir essa relação entre o poder público e a sociedade, certo? As políticas públicas também são uma forma contemporânea de exercício de poder nas sociedades democráticas. O que significa a gente dizer isso? As políticas públicas garantem que a população, de alguma forma, participem das ações que o Estado promove, e aí essa interação ali entre Estado e sociedade, ela é muito ampla, mas essa interferência no espaço das políticas públicas, ela é interessante porque as políticas públicas nascem de uma demanda social. Então, o governo, por exemplo, ele não vai acordar um dia bonzinho, feliz, alegre e falar assim, acho que hoje eu vou criar uma política pública. Não, isso não acontece. O que acontece é um estudo sobre isso. A partir de movimentos como conferências, por exemplo, a população coloca qual é a sua principal demanda, o que é necessário para aquela região ou para aquele determinado grupo, e aí a partir dessas vontades da sociedade, né, da população, o Estado precisa estruturar as políticas públicas. É interessante notar que nem sempre existe essa compatibilidade entre o que a população precisa e o que o Estado faz. Por exemplo, a gente vê algumas políticas públicas que elas são um pouco diferentes, digamos assim, né? Que não trazem um determinado benefício, que são uma política de governo mesmo, quase que partidário. Não sei se ficou claro, se deu para entender. Vou citar aqui um exemplo. Um curso de fazer polenta. Vou citar aqui algo bem diferente. Eu, Jennifer, não sei fazer polenta. Mas, se eu quiser fazer polenta, eu tenho vários mecanismos que eu posso buscar para fazer a minha polenta, certo? E aí, será que é viável o governo criar um curso de como fazer polenta se essa é uma necessidade da Jennifer? Acho que não necessariamente, certo? Mas vamos pensar assim, que tenha uma demanda que várias pessoas têm, como um curso de informática básica no Centro da Juventude. É uma demanda grande da sociedade? Ela é importante? Sim. Então é algo que o governo precisa olhar para essa realidade, planejar, estruturar isso para garantir que os jovens que estão ali dentro do Centro da Juventude possam ser contemplados e serem qualificados para entrar no mercado de trabalho. Certo? Sim. Então, assim, as políticas públicas, elas vão se transformando, né? A relação entre a sociedade e o Estado vai se alterando ao longo do tempo. E aí, quando a gente fala em elaborar uma política pública, significa definir quem decide o que,
quando isso vai acontecer, quais as consequências e os impactos que isso vai trazer para a sociedade e quem vai ser beneficiado com isso. Se vai ser só a Jennifer que não sabe fazer polenta ou se vai ser todos os jovens que precisam de um curso de informática básica. Ficou claro? Certo. Sim, eu acho que o que dá para a gente enfatizar disso é que, então, a política pública ela tem que ser uma necessidade coletiva, né? Não individual. Exatamente. E assim, princípio. Exatamente. Esse é um princípio das políticas públicas, né? A gente precisa pensar no coletivo. Não adianta eu, governante, achar que a sociedade precisa de algo e lá gastar um determinado valor público para garantir que algo seja feito, mas isso não trazer benefício nenhum para a sociedade. E aí também é importante lembrar o seguinte: as políticas públicas elas têm um caráter institucional. O que quer dizer isso? Eu não posso simplesmente pegar a minha casa e transformar ela num CRAS, por exemplo. Ela tem que ser algo constituído dentro da instituição do Estado. Ou seja, as ONGs, por exemplo, elas não são políticas públicas. Elas auxiliam o poder público em alguns lugares que o Estado não consegue chegar, mas elas não são, de fato, uma política pública. Elas podem ofertar numa certa... não seria bem acordo a palavra, mas ela pode fazer uma parceria com o Estado e aí desenvolver algumas políticas públicas, mas essa é uma relação institucional. Eu não posso, enquanto pessoa, definir que eu vou criar uma política pública. É o Estado que é responsável por isso, certo? E aí, assim, para garantir que essas políticas públicas sejam legítimas e que atendam os objetivos que a população precisa da melhor forma possível, é importante que vários atores sociais participem desse processo. Então, trazendo o exemplo de conferência, caso você ainda não tenha participado de uma conferência, como que funciona? Os atores sociais se reúnem para falar um pouquinho sobre quais são as necessidades daquele grupo ou daquela região, fazem esse levantamento, levam para a conferência, lá é aprovada ou não essa demanda, e aí o conselho responsável por acompanhar essas propostas vai cobrar que o governo transforme isso em lei para que seja executado, certo? As políticas públicas, elas são discutidas no sentido de trazer um desenvolvimento um pouco maior para a sociedade, sabe? Para tentar fazer com que a sociedade fique um pouco mais justa, um pouco mais igualitária. Porque a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a desigualdade social é muito grande. Então, a gente não pode fingir que todas as pessoas têm acesso às mesmas coisas, né? E aí vamos pensar naqueles jovens que não conseguem acessar determinado direito. As políticas públicas vêm nesse sentido de cuidar dessas pessoas que não conseguem acessar. Sim. E aí você tocou num ponto muito importante, que é a questão da relação entre a economia, o crescimento econômico, o desenvolvimento, né, econômico de um país e a distribuição de renda. Então, as políticas públicas, elas chegam para alcançar principalmente as pessoas que estão marginalizadas no sistema, né? Então, é uma maneira de tentar fazer com que elas tenham um amparo, né? Para que elas possam aí seguir a vida, porque como você comentou, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades, né? O mesmo alcance aos serviços. Então, é uma política de serviço mesmo para as pessoas, principalmente que mais precisam, né? Exato. Não sei se eu falei, me corrija se tiver. Não, exatamente. É exatamente isso, Ana. E acho que é importante trazer agora para o momento que a gente está vivendo, trazer um pouquinho desse lado das políticas públicas, né? Elas visam responder a essas demandas e o foco principal das políticas públicas são os setores mais marginalizados e mais vulneráveis da sociedade. Historicamente, quando a gente fala de políticas públicas, é importante lembrar que todos os direitos que nós temos hoje enquanto cidadãos, eles foram conquistados através de lutas sociais. Como eu falei, o governante não acorda bonzinho e fala que vai fazer uma política pública. Não, tem muita coisa que
teve muita luta, teve sangue derramado, teve pessoas que precisaram se colocar diante disso para garantir esses direitos. E aí a sociedade civil identificou que tinha essas demandas, que tinha uma galera ali que não estava conseguindo encontrar uma forma de acessar a universidade pública, por exemplo, então vamos lutar por uma universidade pública gratuita, né? Não tem direito à alimentação, então vamos nos unir aqui para pedir que isso é um direito dos cidadãos. E aí um marco muito importante é a Constituição Federal de 88, que ela traz esses direitos básicos, e as políticas públicas, elas são inteiramente constitucionais, né? Essas que garantem esses direitos básicos ali, são uma forma de garantir esses direitos. E aí aquilo que é direito do cidadão é dever do Estado, a gente não pode esquecer disso. E aí é uma forma de responsabilizar o Estado quando a família ou a sociedade não está dando conta de determinada situação, o Estado precisa assumir e falar, não, agora é minha vez de intervir, de ajudar, de possibilitar que essa família, que essa pessoa tenha o direito dela assegurado. E aí eu vou chegar num ponto que é bem importante sobre as políticas públicas, que elas se dividem em 3 aspectos: a natureza dessas políticas públicas, a abrangência e os impactos. Vamos falar numa linguagem mais fácil aqui, então. A natureza, o que seria? Se essa política pública ela é estrutural, ou seja, ela é uma política que vai entrar desde de situações mais simples até mais complexas, mas ela vai se manter ali. Entra governo, sai governo, essa política existe. Um exemplo é a educação pública do ensino básico, tá? E isso é uma política pública estrutural. Existe a natureza conjuntural ou emergencial, que aí agora nesse período que a gente está de pandemia, é muito fácil de identificar. Por exemplo, o auxílio emergencial do governo federal. É uma política pública emergencial. Quando esse estado de emergência passar, essa política pública não vai existir mais. Hoje se fala em uma política de renda básica e tudo mais, mas isso ainda não é uma realidade. Então, essa política continua sendo emergencial, certo? Certo. Outra questão, abrangência. Para quem que é direcionada essa política pública? Se ela é universal para todo mundo, se ela é segmentada somente para alguns segmentos, né, alguns grupos da população, por exemplo, só para crianças, ou só para adolescentes, ou só para idosos, e as outras são as fragmentadas, que aí, por exemplo, a política pública de juventude, a política pública de assistência social, que são grupos sociais que se encaixam ali dentro. E a terceira divisão, então, são os impactos. Como que essa política pública vai ter um papel dentro das relações sociais? Tem a política distributiva, que seria a parte dos benefícios individuais, né? Que muitas vezes são usadas de uma forma um pouquinho errada, né? A redistributiva, que é aquela política Robin Hood, né, que tira dos ricos para dar para os pobres. A gente pode citar nesse formato. E a regulatória, que seria aquelas que visam definir regras e procedimentos para atender interesses gerais da sociedade, mas que não visa benefícios imediatos para nenhum grupo, certo? Tá. Mas aí a gente tem que lembrar que as políticas públicas envolvem diretamente recursos públicos, bem como interesses públicos. Ou seja, é importante, é necessário que todas as ações sejam transparentes, porque é o nosso dinheiro que está ali, entende? Se a gente tem um processo ali que não tem uma lisura, não é muito claro, como que a gente vai garantir que a população realmente está alcançando essas políticas públicas? Né? Sim. Isso é uma coisa. E outra coisa também que a população deveria ter acesso é essa educação voltada para a questão pública. Porque muitas pessoas não sabem o que é a política pública, quais são os deveres do Estado, sabe? Coisas assim bem simples. O que um vereador faz, o que faz um deputado, quem pode criar uma política pública, como você enfatizou que é
né, o dever do Estado, e ninguém deve tirar dele, né, de ser esse agente promotor das políticas públicas, por mais que tenham ONGs e que tenham outros agentes econômicos envolvidos nesse processo, o Estado é que tem que, vamos dizer, encabeçar tudo isso e ser responsável, né? Então eu acho assim que é um ponto muito importante também, que assim, ações como essa do podcast, que a gente explica de uma maneira simples para as pessoas, pode ajudar a fazer com que essas informações cheguem até elas, entende? Até para que elas entendam os direitos que elas têm, as políticas públicas que necessitam na sua região, na sua cidade, no seu estado, enfim. Isso é muito válido, sabe? Sim, e é importantíssimo falar isso que você trouxe, Ana, porque muitas pessoas não se sentem responsáveis pela articulação de políticas públicas ou por pensar o que seria melhor para a sua região, né? E, inclusive, muitas pessoas usam de forma errada isso, né? Vamos pensar num presidente da associação de moradores. Ele teria condições de fazer uma articulação dentro do bairro para pensar o que esse bairro está precisando. Está precisando de lixeiras nas ruas. Posso ir lá na Câmara e pedir para algum dos vereadores entrar com uma solicitação para que se torne lei, algo nesse sentido, né? Mas as pessoas muitas vezes acabam ficando um pouco distantes por entenderem que não tem esse poder nas mãos. E as políticas públicas vêm justamente para falar que não, que o poder é da sociedade. Os cidadãos precisam se envolver para garantir que esses direitos sejam realmente alcançados por todos, né? E aí, o movimento de participar de conselhos de direito, de conferências, vem de encontro com isso. É uma parte muito importante de participação social, né, na sociedade democrática que a gente busca tanto, e é um dever nosso participar também, né? O nosso dever político, ele não é somente ir lá votar no dia 4 de outubro, mas ele também passa por tudo isso, né? A gente também tem essa responsabilidade social enquanto cidadãos, né? Sim, e isso tudo que você falou me fez lembrar uma coisa muito importante também, e acontece na economia, porque muitas pessoas acham que economia é difícil, é para economistas, por não entender muitas coisas, sabe? Por exemplo, as coisas que passam no jornal, a pessoa não entende muito bem e acha que isso não tem impacto na vida dela, mas tem muito, né? Como na pandemia a gente está vivendo aqui. Então, a economia, por exemplo, estuda o emprego, o consumo, o dinheiro, né? E isso tudo tem impacto na vida das pessoas, no dia a dia. E assim também é com as políticas públicas. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Sim. Uhum. Exatamente. Agora, Jennifer, partindo mais, assim, para a partir da economia, nossa discussão, é importante, eu acho, você falar um pouquinho das políticas de distribuição de renda, que tem muito a ver com a economia, né? Explicar um pouquinho como elas funcionam e por que elas são tão importantes assim, né? Vamos citar, por exemplo, o caso da educação. Como que a universidade pública, né, sendo pública, gratuita, ela pode ter um impacto na vida econômica das pessoas? Sim, exatamente. Acho que antes de a gente entrar em algum exemplo, é importante lembrar que as políticas públicas, elas não são algo pronto, acabado, né? Ela está em constante construção e quando a gente se mobiliza por algo, enquanto política pública, a gente tem que buscar esses direitos sociais. Ponto. Essa é a primeira questão. Então, vamos pegar ali a questão de educação pública. A gente tem que lembrar que é um direito constitucional. E isso significa dizer que o governo vai investir nisso. Ele tem a obrigação de investir nisso. E como que funciona? A gente paga os nossos impostos, né? Muitas pessoas reclamam do absurdo que são os impostos e tudo mais, mas para garantir as políticas públicas, a gente precisa, de alguma forma, que o governo tenha uma fonte de renda, senão ele não tem de onde tirar para garantir educação de qualidade, uma saúde de qualidade. E aí, quando a gente fala de política pública, muitas pessoas comentam que o governo está gastando demais com políticas públicas. E, na verdade, a gente tem que olhar para isso como um investimento e não como um gasto. Por quê?
Com certeza. Todos esses investimentos que o governo faz, eles retornam para a sociedade de alguma forma. Então, por exemplo, a universidade pública, pegando um exemplo rápido aqui de Toledo, a gente tem várias universidades aqui, tanto públicas quanto particulares, mas nós temos uma federal, uma tecnológica federal e uma estadual aqui em Toledo. Todas elas têm estudantes do Brasil inteiro que vêm para cá. Tem professores que passam em concursos e vêm para cá. Cada pessoa que está nessa universidade, ela está trazendo renda para a cidade. Então não é simplesmente a gente olhar e falar, não, mas está sendo gasto muito. Mas quanto que a gente está injetando na economia também, além do gasto que a gente tem, né? A cada R$1 volta 4 para a sociedade, né? Pensando no aluguel que as pessoas gastam aqui, elas vão no mercado, consomem aqui, elas geram empregos muitas vezes, né? Ou elas são empregadas em alguma empresa que tem uma fonte de renda legal dentro da cidade. Então a gente tem que lembrar de tudo isso. E aí isso vai promover, de certa forma, daí eu deixo para você falar, Ana, o quanto esse crescimento econômico é um impacto muito forte, né? E isso não é só na universidade, a gente só trouxe a universidade porque é uma coisa um pouco mais acessível, mas todas as distribuições de renda, Bolsa Família, auxílio emergencial, cartão comida boa, enfim, tudo isso retorna para a nossa sociedade de alguma forma, e sem essas políticas públicas, supondo que essas pessoas não tivessem esse valor para gastar, a economia ia travar também. E aí seria bem pior, né? Pode falar. Muito pior. Isso é uma coisa que a gente está vivenciando agora, né? Vamos primeiro falar da questão da universidade, que foi o exemplo que a gente usou. Então, teve esse dado aí, que foi uma pesquisa recente do ano passado, de 2019, feita pelas universidades estaduais do Paraná. Os professores das universidades, dos cursos de economia e outros cursos, eles fizeram essa pesquisa para ver quanto de retorno a universidade dá para as cidades e as regiões em que ela está inserida. Então, a cada R$1 retornam 4. Exatamente por esse motivo que você falou. Movimenta a economia local. Geram profissionais qualificados que vão abrir empresas ou vão trabalhar para o setor público ou para o setor privado e levar o desenvolvimento econômico para a região. Sem falar que, como você falou, as pessoas se mudam, os estudantes, então precisa de casa para morar, vai ter um consumo, enfim, a economia gira. Então esse dinheiro não é um gasto, ele é um investimento. O que acontece é que o Estado, ele quer rápido, né? Ele quer muitas vezes investir em coisas que deem um retorno muito rápido. E a educação é um investimento de longo prazo, porque tem o período que o aluno está estudando, aí depois ele vai para o mercado de trabalho, ou continua, né, no mundo acadêmico, enfim. Como é um investimento que demora algum tempo para surtir um efeito, às vezes causa essa impressão de gasto. A universidade gasta muito, mas não é bem assim, porque esse dinheiro ele retorna para a sociedade. Assim como essas políticas de assistência que você citou, por exemplo, Bolsa Família, a pessoa que está enquadrada para receber esse benefício, ela não vai poupar essa renda, ela precisa para consumir, ela precisa para se alimentar, para pagar contas básicas, né? Então, esse dinheiro vai para a economia, porque aí ela vai no mercado, vai comprar e vai gerar um emprego e assim por diante. Isso está sendo visto na pandemia, né? Se as pessoas elas ficam sem renda, elas não podem trabalhar e se o Estado não dá esse dinheiro para elas, além de elas passarem necessidade, por exemplo, não ter alimento, não ter o básico para sobreviver, isso tem impacto direto na economia, porque as pessoas param de consumir. E aí o emprego vai diminuir e assim por diante, vai afetar as empresas, afetar os serviços. Então, tudo está interligado na economia, né? Então, a gente tem que lembrar que nunca é um gasto, mas sim um investimento. Essa mudança de paradigma também tem que ser mudada aqui no Brasil, que a gente escuta muitas pessoas falarem, gasto com Bolsa Família, é o gasto com as universidades e outros, né? Sim. Então, a gente tem que mudar, porque isso é um dinheiro que volta para a economia e com uma força muito grande. Isso sem contar. Gera muito mais renda.
Isso sem contar a questão do próprio desenvolvimento das pessoas que acessam essas políticas públicas, né? Porque às vezes assim a gente fala de economia e talvez para algumas pessoas soe como se estivesse desumanizando quem está acessando essa política pública, mas não. Pelo contrário, se essa pessoa desenvolve uma autonomia econômica, para ela sair daquela condição de vulnerabilidade, de risco, é muito mais forte para ela, é muito mais importante que ela tenha acesso a esse tipo de política pública, e é exatamente esse o papel da política pública, né? Garantir essa autonomia, essa força para a pessoa ou para a família, para que ela consiga realmente, de fato, se qualificar, enfim, e as políticas públicas estão aqui justamente nesse sentido, né? Sim, e olha só, isso que você falou, a gente faz um link com a educação financeira, porque essas políticas querem promover o desenvolvimento humano também, como você falou, e isso acaba impactando na economia e na vida financeira da pessoa. E eu queria falar que muitas pessoas não sabem, mas o Brasil ele tem uma política pública estrutural ou de caráter permanente, como você explicou para a gente, de educação financeira, que chama ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. Quem quiser acessar o site é vidaedinheiro.gov.br. Lá explica tudo sobre a ENEF. Ela surgiu ali, as discussões em 2008 e foi implementada em 2010. Então já fazem 10 anos, né, que é uma política pública. E o que acontece? O objetivo da ENEF é justamente fortalecer a cidadania para apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais sustentáveis, tá? Então, assim, tem 9 órgãos que participam, entidades, aí tem o Banco Central, que inclusive está fazendo um trabalho bem legal agora de educação financeira na pandemia. Quem quiser acessar o site deles, tem lá muito material legal. Então, tem Banco Central, tem outras instituições que participam. Inclusive, ano passado foi instituído, né, como obrigatório no ensino fundamental a educação financeira. Porém, a gente tem um desafio aqui, ao meu ver, né, só para complementar, que os professores, eles não tiveram uma formação ainda adequada para trabalhar os conceitos de educação financeira, né? Isso é um dos pontos. Porque para que essa política pública seja mais eficiente, isso na minha opinião, os professores, eles têm que ter uma formação, porque a educação financeira não é simplesmente eu jogar para o professor de matemática, ensinar a pessoa a fazer cálculo de juros, entende? Ela tem algo muito maior por trás, né? Sim. Que é entender o valor das coisas, do trabalho, o que é um consumo consciente, a questão do comportamento financeiro, porque às vezes a gente sabe fazer planilhas, sabe até fazer contas de juros, mas a gente tem alguns comportamentos, atitudes com relação ao dinheiro que a gente não entende muito bem. Então, assim, os professores precisam, assim, de mais apoio, eu vejo, por parte dessa estratégia, para que ela seja mais eficiente e para que ela consiga realmente atingir seu objetivo, que é fazer com que as pessoas tomem decisões financeiras mais autônomas, sabe? Então, assim, é um programa muito legal, assim, na minha opinião. Tem muito material bom, mas eu mesmo não conhecia. Até entrar na faculdade, eu não sabia que existia ENEF. Uhum. Sabe? Durante a escola, o ensino fundamental, o ensino médio, não tive disciplina de educação financeira. A única coisa que eu me lembro, assim, da 4ª série é que eles faziam aula de como preencher um cheque, né? A gente nem quase usa mais cheque hoje em dia. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser evoluídas e eu acho que políticas públicas de educação financeira que sejam gerais ou direcionadas para segmentos, como você explicou, elas podem contribuir muito também como um apoio para as outras políticas que já existem, de educação, ou essas, como você comentou, mais para a parte da subsistência, né, que fornecem uma renda para a pessoa. Então, a pessoa às vezes recebe aquela renda e não sabe muito bem como gerir.
entende? Sim. E aí depois que ela sai daquela situação de vulnerabilidade, o que ela faz? Então, por isso que eu acho que a educação financeira ela tem um papel central nas políticas públicas, e essa política pública da INEF, ela tem que ser muito mais explorada pelo Estado, sabe? Essa é a minha opinião. Ana, enquanto pedagoga, eu vou falar aqui uma questão que você trouxe, assim, que eu acho crucial a gente falar sobre isso, que é só um adendo, na verdade, você colocou do quanto os professores não têm essa formação, né? E assim, eu cursei pedagogia, e não faz muito tempo isso, foi inclusive depois de 2010, e eu não vi nada sobre isso durante a faculdade, né? E assim, pensando que a política pública educacional lá nos níveis iniciais, né, são trabalhados com pedagogos, são esses que trabalham diretamente com as crianças, a gente deveria ter uma formação um pouquinho melhor sobre isso, mas nós não temos. E aí, só para fechar essa fala, eu trago uma fala do Paulo Freire, né? Que ele fala do quanto a educação precisa ser libertadora. Porque se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, se a gente não fornecer uma educação de qualidade, uma educação libertadora para a população, a gente corre o risco de ficar nesse ciclo vicioso. E aí, supondo que alguém que teve um emprego onde ele foi explorado e ele não tiver uma boa relação econômica, quando ele for empregador, possivelmente ele vai explorar alguém, né? E aí a gente tem que trazer essas reflexões e essas discussões, porque a gente não está livre disso, né? E a gente precisa conversar sobre, por isso que eu falei para você no começo do quanto eu admiro esse trabalho que você faz, porque para mim educação financeira, todas as vezes que eu ouvi falar sobre isso, era para a gente guardar dinheiro. Mas e quem não tem dinheiro para guardar? Sabe? Então, assim, a gente tem que fazer essas discussões, tem que fazer essas reflexões e trazer numa perspectiva mais libertadora, justamente pensando nessas questões um pouco mais críticas, na importância das políticas públicas, na forma que as pessoas se relacionam com o dinheiro, porque a gente não tem como viver sem dinheiro, pelo menos por enquanto a gente está num sistema capitalista, né? Então, não tem jeito. Não tem jeito, a gente precisa do dinheiro agora. Mas a gente tem que ter uma relação onde o dinheiro esteja a favor da vida e não a vida a favor do dinheiro, né? Acho que essa é a parte mais importante, assim. Exatamente. Você falou muito bonito no final, fiquei emocionada, viu? Olha, Jenny, eu queria agradecer muito você pela nossa conversa de hoje. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado do tema, viu? Muito feliz mesmo de estar falando com você. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para você, bons estudos e que a gente continue aí a lutar para que políticas públicas mais eficientes aconteçam e cheguem onde precisam chegar. Amém. Continuo na luta junto com vocês. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite, Ana, e muito sucesso aí nesse projeto seu, em todos os seus projetos, que esse conteúdo possa chegar. E aí faço um convite para quem está nos ouvindo, para encaminhar para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante na nossa vida. Um beijo no coração e muito obrigada. Um beijo, gente. E não se esqueçam, educação financeira é educação para a vida.